Olá, nós estamos hoje começando o nosso curso de Matemática Financeira nesse semestre suplementar. Nessa primeira aula, nós vamos tratar dos conceitos fundamentais. Esses conceitos vão ser utilizados ao longo de todo o curso, não é? E nós vamos aproveitar este momento de apresentar esses conceitos para já ir também fixando a notação. A notação que nós vamos usar vai ser a notação da máquina financeira HP12C, porque é um dos recursos que nós vamos utilizar na resolução de exercícios. E aí, quando a gente utiliza a mesma notação, não é? Aqui para a dedução das fórmulas, já fica mais simples, porque vocês já ficam familiarizados com essas funções quando vocês precisarem pegar na máquina, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o conceito de capital, tá? Para a matemática financeira, capital é valor associado a um bem, expresso em alguma moeda e localizado no tempo. Tá? Então, essa informação do valor localizado no tempo, esse par de informações formam o capital. Isso significa, por exemplo, que se eu digo o seguinte, considere um capital de R$1.000 em espécie. Eu estou falando de R$1.000 disponível hoje, agora, neste momento. Este capital é diferente, por exemplo, de um capital dado da seguinte forma. Considere uma duplicata no valor de R$1.000 com vencimento para daqui a 30 dias. Vencimento em um mês. Tá? Então, são dois capitais distintos. Um é R$1.000 disponível agora, na data de hoje, e o outro é R$1.000 disponível só daqui a 30 dias. É neste sentido, não é? Que nós estamos falando que o capital em matemática financeira vai ser sempre um conjunto dessas duas informações. Tem que vir um valor, não é? Localizado no tempo, fixado numa data. Essa data pode ser a data de hoje, pode ser uma data anterior, pode ser uma data futura. Tá? Nós vamos trabalhar com esses capitais nas operações financeiras, não é? Trabalharemos com operações de empréstimos, financiamentos, compras a prazo, investimentos, etc. Então, através dessas operações financeiras, o valor do capital, o valor dos capitais, varia em função desse deslocamento no tempo. Tá? Uma operação financeira faz exatamente isso. Ela provoca uma variação no valor do capital pelo seu deslocamento no tempo. Essa variação provocada pelo deslocamento do tempo é que é o objeto de estudo da matemática financeira. Tá? E, no caso de uma operação financeira, o capital no início da operação, a gente vai sempre chamar de valor atual ou valor presente, e vai denotar por PV. E o capital ao final da operação, a gente chama de valor futuro e denota por FV. Ok? A primeira operação que nós vamos estudar é a operação de capitalização. Essa operação é caracterizada da seguinte forma. Um capital tem seu valor aumentado em função do seu deslocamento para uma data futura, para uma data posterior. Essa operação vai envolver sempre três capitais, que são o valor atual, valor presente, não é? Denotado por PV, como nós já dissemos. Mas no caso particular de uma operação de capitalização, ele também é chamado de principal ou de capital inicial. O FV, que é o valor futuro, e nesse caso também é chamado de montante, tá? E o juro, não é? Denotado por J, que é exatamente a diferença entre esses dois capitais. O juro é o valor futuro menos o valor presente. Ressaltando somente para vocês que normalmente a gente usa letra maiúscula para denotar capital. E os outros parâmetros a gente vai usar letra minúscula. Tá? Continuando. Taxa. De um modo geral, em matemática financeira, taxa é o quociente de dois capitais num determinado período de tempo. Tá? Então, você faz o quociente dos dois capitais, obtém um valor numérico. Esse é o valor numérico da taxa. E você tem que acrescentar a este valor numérico a unidade de tempo da taxa, que é exatamente esse período de tempo que foi considerado. Certo?
No caso da operação de capitalização, nós vamos começar trabalhando com a taxa de juros. Taxa de juro, não é? É exatamente o quociente entre o juro e o valor presente, e o valor do capital inicial, tá? Então, você tem uma operação, tem um juro relativo a um determinado período, você faz o quociente entre o juro e o capital inicial, isso é a taxa de juro, certo? Ela vai ser denotada por I, minúsculo, não é? Então, eu posso expressar a taxa através dessa equação. I é igual J dividido por PV. Lembrando que isso vai dar um valor numérico e eu devo acrescentar isso uma unidade de tempo, que é exatamente o período em que esse juro foi apurado. Vamos ver um exemplo. Considere um empréstimo no valor de 1.000, quitado ao final de um mês, com um pagamento único no valor de 1.100. Tá? Então, neste caso, nós temos o quê? Um valor presente de 1.000, um valor futuro de 1.100 e o juro, que é exatamente a diferença entre esses dois capitais, 1.100 menos 1.000, o juro é de 100. Então, neste caso, conhecendo o PV, valor presente, e o juro, não é? E sabendo que esse juro foi apurado num período de um mês, a gente pode, então, encontrar a taxa de juros dessa operação. A taxa de juros I é dada pelo quociente entre 100, que é o juro, e 1.000, que é o valor presente. Quando a gente faz esse quociente, a gente encontra o valor decimal 0,1, certo? E acrescenta a esse 0,1 a unidade de tempo, que no caso é ao mês, ok? Essa forma de expressar a taxa, 0,1 ao mês, a gente chama de forma unitária. É mais comum a gente apresentar a taxa na forma percentual. Para sair da forma unitária e passar para a forma percentual, basta a gente multiplicar o valor por 100. Então, a gente multiplicando 0,1 por 100, obtém a taxa na forma percentual, 10% ao mês. Se a gente quiser fazer o caminho inverso, tendo na forma percentual, a gente divide por 100 para encontrar a taxa na forma unitária. Ok? Uma outra coisa, tratando agora um pouco da linguagem que vocês vão encontrar nos exercícios, não é? Às vezes, quando um exemplo, um exercício é de investimento, ao invés de se chamar de taxa de juros, a gente chama de rentabilidade ou taxa de rendimento da operação. Então, significa exatamente a mesma coisa, e esse é o caso particular de uma operação de investimento. Tá? Então, se vocês virem rentabilidade ou taxa de rendimento, saibam que é o mesmo I que a gente aqui está denominando de taxa de juros. E tanto faz falar taxa de juros, tá? Tudo bem. O tempo de uma operação financeira, né, o tempo de duração de uma operação financeira, a gente chama de prazo, né? Prazo da operação é exatamente o tempo que dura essa operação. Quando a gente trata de cálculos envolvendo prazo, a gente tem 3 formas de contar esse tempo, certo? A forma mais comum, mais usual, que a gente chama de calendário comercial. Nessa situação, a gente generaliza e considera que todos os meses são iguais a 30 dias, né? E isso resulta num ano de 360 dias. Então, na maior parte dos exercícios, a gente vai utilizar esse calendário comercial. Excepcionalmente, em algumas questões, a gente pode considerar o calendário civil. Neste calendário, a gente vai considerar o número exato de dias de cada mês, tá? Então, a gente vai considerar janeiro com 31, fevereiro com 28 ou 29, a depender do ano ser ou não bissexto, e aí março com 31, abril com 30, maio com 31, junho com 30, julho com 31, agosto com 31. São os únicos 2 meses seguidos de 31, não é? E aí vem setembro com 30, outubro com 31, novembro com 30 e dezembro com 31. Essa quantidade de dias de cada mês vai resultar num ano de 365 dias ou de 366 dias, se for o caso do ano bissexto, por causa do mês de fevereiro, que tem um dia a mais. É importante vocês saberem, não é? Vocês conhecerem essa questão, vocês saberem que um ano é bissexto. No caso 2020, por exemplo, é um ano bissexto, tá? Então, no caso de 2020, observe que fevereiro foi de 29 dias, correto?
E a última forma de contagem de tempo, que é a que a gente utiliza menos, muito excepcionalmente que a gente vai utilizar, é o calendário dos dias úteis. Isso porque algumas operações de investimento rendem juros apenas nos dias úteis, e aí, nesse caso, você faz exatamente a contagem civil, contando o número de dias exatos de cada mês, mas você tem que excluir, neste caso, os sábados, domingos e os feriados nacionais. A gente vai ver isso através de exemplos mais à frente, tá? Normalmente, quando a gente não especifica o calendário, isso acontece na maior parte dos casos, a contagem vai ser sempre a comercial, né? O mais comum é considerar um mês de 30 dias. Agora, tem uma exceção importante. Se um exercício traz o prazo expresso como dia, mês e ano que começa a operação, dia, mês e ano que termina a operação, isso indica que você tem que fazer a contagem exata do número de dias, ou seja, utilizar o calendário civil, tá? Vamos fazer um exemplo agora para mostrar para vocês. O exemplo é o seguinte: vamos calcular em número de dias o prazo de uma operação com início em 12 de janeiro de 2020 e término em 22 de maio de 2020. Bom, neste caso, vamos lembrar, janeiro é mês de 31, não é? A gente vai ter que fazer essa contagem separando mês a mês, já que os meses têm diferentes números de dias. Então, janeiro é mês de 31. Se a operação começou dia 12, em geral, a gente vai considerar dia 13 completa um dia, né? Então, a gente começa a contar mesmo a partir do dia 13, quando completa o primeiro dia. Dia 14 completa 2 dias e assim sucessivamente. Então, no caso do mês de janeiro, a gente vai considerar que o número de dias dessa operação no mês de janeiro é 31 menos 12, porque a gente começa a contar do dia 13, não é? E isso resulta em 19 dias. Os meses seguintes a gente vai considerar completos, não é? Fevereiro, 29 dias, porque 2020 é ano bissexto. Março, 31. Abril, 30. E maio, que é o último mês, vai até o dia 22. Então, a gente considera os 22 dias do mês de maio. Quando a gente soma esses números de dias aí de cada mês, a gente obtém um prazo da operação em número de dias, que são 131 dias, ok? Vocês vão ter a oportunidade em alguns exercícios de fazer essa conta e também vocês podem consultar a nossa apostila do uso da HP12C, porque na HP é possível você inserir a data inicial e a data final, né, e obter esse número de dias. Tá? Também no Excel é possível fazer isso, ok? Mas aí a gente vê isso nos exemplos mais à frente. Continuando. Anotação de prazo, não é? Em relação ao prazo, tem alguma coisa importante aí para falar da anotação. A gente vai denotar por N o prazo da operação, mas observe o seguinte: quando a gente tem um prazo, por exemplo, uma operação tem prazo de um ano, eu posso expressar isso em diferentes unidades de tempo. Eu posso dizer um ano, 12 meses, 2 semestres, 360 dias, considerando o calendário comercial. Então, tem diversas formas, diversas unidades de tempo para expressar esse prazo. Qual delas a gente vai chamar de N, não é? O que a gente vai chamar de N numa operação é o prazo expresso na unidade de tempo da taxa, tá? Para ficar mais claro para vocês, vamos a alguns exemplos. Considere uma operação no prazo de 2 anos, com uma taxa de juros semestral. Se a taxa de juros é semestral, eu vou ter que expressar esse prazo de 2 anos na unidade de tempo semestre. Considerando que cada ano tem 2 semestres, então, num prazo de 2 anos, eu vou ter 4 semestres. Então, o N, neste caso, é 4 semestres. Próximo exemplo 4, não é? Na verdade. Operação com prazo de 45 dias e taxa de juros mensal. Nesse caso, eu vou ter que expressar esses 45 dias na unidade de tempo mês, não é? E aí eu vou usar uma regra de 3 simples, que um mês corresponde a 30 dias e faço o correspondente mensal para 45 dias, não é? E obtenho, então, que N é 45 dividido por 30, que dá 1,5 meses, tá certo? 1 mês e meio, nesse caso. Mostrando para vocês que o N não tem que ser necessariamente um número inteiro. Uma operação com prazo de 12 dias
E a taxa de juros também mensal, eu faço a mesma regra de 3, uso a mesma relação, e obtenho um N de 12 dividido por 30, não é? Que dá 0,4 mês, uma fração do mês, não é? Então, é dessa forma que eu obtenho o N, expressando a taxa na mesma, expressando o prazo na mesma unidade de tempo da taxa. Vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo 6. Para a operação do exemplo 2, com prazo de 131 dias, e supondo a taxa de juros mensal, temos N igual a quanto? Observe. Lá no exemplo 2, nós calculamos, não é, o prazo da operação em número de dias e deu 131 dias. Aí tem uma coisa importante. Quando nós calculamos esses 131 dias, observe que consideramos meses de 31, fevereiro de 29, outros meses de 30, etc. Agora, se eu tenho uma taxa mensal e eu preciso expressar o N, a única possibilidade que eu tenho é de usar a relação comercial. Apesar dessa contagem ter sido feita no calendário civil, não é? Na hora de converter esse número de dias à unidade de tempo de uma taxa que é mensal, não é? Eu simplesmente vou pegar os 131 dias e fazer como eu fiz nos outros dois casos anteriores e dividir por 30. E vou obter um N igual a 131 dividido por 30 meses. Também não fiz a divisão neste caso. Por quê? Porque nos exemplos anteriores, eu tinha um quociente que gerava um decimal exato, mas nesse caso eu tenho uma dízima, né? E como a gente em matemática financeira tem um cuidado muito grande com a questão das aproximações, se você tem um quociente que gera uma dízima, você deixa mesmo na forma do quociente e deixa para operar isso depois. A gente vai ver isso mais à frente. Então, eu posso dizer que o N, nesse caso, é 131 dividido por 30, né? Meses. Correto? Bom, o último item que nós vamos tratar neste capítulo de conceitos fundamentais, nessa aula de conceitos fundamentais, é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É uma forma simplificada de você representar uma operação financeira em que você mostra de modo bem claro os capitais envolvidos, né? Com as suas duas informações importantes nos capitais, que é valor e data, certo? Para construir um fluxo de caixa, a gente vai considerar um eixo horizontal, na verdade um segmento horizontal representando o tempo. A gente vai escolher, não é? De acordo com o problema que nós estivermos resolvendo, uma unidade de tempo para usar nesse fluxo de caixa e vai numerar, não é? A partir do zero. Então, eu considero sempre o zero a data inicial. Esse zero, na verdade, sempre vai representar para a gente o início da operação, tá? E aí eu faço essa escala, né? Vou numerar aqui até 2, vou considerar o zero, o 1 mês e o 2 meses. A unidade de tempo escolhida foi mês, tá? Escolhi, neste caso, aleatoriamente. Tá? No caso de um exercício, você escolhe convenientemente de acordo com as informações que você tem da operação. Então, neste caso, eu estou escolhendo aqui a unidade mês e eu esbocei aqui, né, um fluxo da data de 0 até a data 2 meses. Uma coisa importante que vocês também precisam ficar atentos é que essa data 0 é o início da operação. Cada data seguinte nessa escala de tempo vai representar o final de um período e o início do período seguinte. No caso, a data 1 vai indicar o final do primeiro mês, que começou lá no 0, não é? Esse pequeno segmento de 0 até 1 que representa o mês, então 0 início do primeiro mês, início também da operação, o 1 final do primeiro mês, mas também início do segundo mês. A mesma coisa quando você chega lá no 2, é o final do segundo mês, e se eu tivesse continuado aí representando, seria o início do terceiro mês, tá? Então, sempre no caso de um fluxo de caixa, cada ponto desse, depois do 0, vai sempre significar o final de um período e o início do período seguinte, tá? E agora que eu tenho esse segmento representando o tempo, essa escala de tempo aí, eu tenho que representar os capitais. E eu tenho duas formas de representar os capitais numa operação, que é usando uma seta abaixo do eixo, voltada para baixo, quando eu quero indicar uma saída de capital. E usando uma seta voltada para cima, acima do eixo,
eu tenho uma entrada de capital, tá? Então, na data zero, eu tenho uma saída de capital, é o capital inicial, não é? É o capital com que eu estou começando a operação, é o PV, e lá na data 2 eu tenho o valor futuro dessa operação, que é o término, período de 2 meses a operação. Então, observe que, neste caso, este fluxo de caixa vai sempre representar um ponto de vista. Por exemplo, suponha que isso fosse uma operação de empréstimo. Eu estaria representando neste fluxo de caixa o ponto de vista de quem emprestou o capital, porque quem emprestou o capital na data zero tem uma saída de PV, não é? E quando completar 2 meses, que é o prazo da operação, você tem uma entrada de FV. Se fosse o ponto de vista do tomador do empréstimo, eu teria que inverter as duas setas, tá? Então, na data zero, eu teria uma seta voltada para cima, acima do eixo, não é? Representando o capital que foi recebido, né? Do ponto de vista do tomador do empréstimo. E na data 2, seria uma saída que representaria o pagamento desse empréstimo, tá? Continuando, vamos fazer agora um exemplo de fluxo de caixa, ok? Tá direitinho, vocês estão enxergando, né? Considere a compra de um bem cujo valor à vista é 1.000, com uma entrada de 500 e uma prestação de 600, 2 meses após a compra. Represente num fluxo de caixa a compra a prazo e calcule a taxa de juros da operação, ok? Então, observe. Neste caso, você tem o fluxo de caixa da compra a prazo, da compra. O que significa que eu estou pedindo para fazer o fluxo de caixa do ponto de vista do comprador, correto? Senão eu diria, represente no fluxo de caixa a venda a prazo. Aí seria o ponto de vista do vendedor. Então, como é o fluxo de caixa da compra, eu tenho que representar nesse fluxo as saídas de capital, quando eu faço uma compra, e naturalmente, quando eu faço uma compra, as saídas de capital são os pagamentos que eu vou efetuar, neste caso 2, não é? Um que é dado como entrada, quer dizer, na data zero já tem um pagamento, e um outro 2 meses depois. Então, essas serão as saídas de capital. E quais serão as entradas de capital? Na verdade, tem uma entrada de capital, não é? Neste caso aí, a entrada do capital é o bem que foi adquirido. Você adquire o bem, então a entrada é o bem que você representa no fluxo de caixa pelo seu valor à vista, porque eu estou representando ele na data zero, que foi a data da compra, né? Então, vamos lá, vamos esboçar esse fluxo. Eu vou considerar aqui a unidade de tempo mês, o prazo de 2 meses, que foi o prazo dessa operação, correto? E vou representar os capitais. A entrada de capital, que é o bem, não é? Que eu represento aqui pelo seu valor à vista, de 1.000, e os pagamentos, que são um pagamento na data zero e outro pagamento na data 2 meses. O da data zero no valor de 500, o da data 2 meses no valor de 600, tá? Então, este é o fluxo de caixa desta compra a prazo. Lembrem-se que se vocês quisessem representar no fluxo de caixa a venda a prazo, era só inverter as setas. Então, eu teria uma saída de capital no valor de 1.000 na data zero, representando a saída da mercadoria da loja, não é? E 2 entradas de capital, representando os pagamentos, que seria uma na data zero no valor de 500 e outra na data 2 no valor de 600, mas aí estaria com a seta voltada para cima, ok? Bom, além de representar no fluxo de caixa, o exemplo está pedindo também que a gente calcule a taxa de juros da operação, não é? Quando a gente olha o fluxo dessa forma, é meio difícil da gente enxergar o fluxo, a taxa de juros da operação, porque a gente precisa, para calcular a taxa de juros, se vocês estão lembrando bem do que nós acabamos de fazer, a gente precisa do valor do juro e do valor do capital inicial, não é? Então, neste caso, quando a gente tem um fluxo de caixa que tem mais de um capital numa data, ele não é conveniente para a matemática financeira na hora da gente fazer os cálculos. O ideal é que você, a partir desse fluxo de caixa com 2 capitais numa mesma data, gere o que a gente chama de fluxo de caixa simplificado, que é um fluxo de caixa que possui, no máximo, um capital em cada data. E como é que a gente vai fazer isso? É simples. Observe que, se você compra um bem no valor de 1.000, mas você paga uma entrada de 500, significa que a loja que te vendeu o bem está te fazendo um empréstimo dos outros 500 que você não pagou, não é? Quer dizer, eu levo 1.000
e entrego 500, eu fico ainda devendo a diferença, que é 500 também. Então, eu posso representar essa entrada e saída na data zero por uma única entrada no valor de 500, tá? Então, eu vou ter aí na data zero uma única entrada de capital no valor de 500, representando exatamente o valor que foi emprestado. E, na data 2 meses, o pagamento referente a esse empréstimo de 500, que é o pagamento de 600, tá? Este fluxo satisfaz ao conceito dessa definição aí de fluxo de caixa simplificado. É um fluxo que possui, no máximo, um capital em cada data, correto? Então, neste fluxo agora, é muito simples de enxergar quem é o valor presente, o valor emprestado, no caso dessa compra a prazo. O valor emprestado foi 500, não é? O valor futuro é o pagamento, que corresponde, não é, à devolução desses 500, acrescido dos juros, que é 600, valor futuro 600, e aí a gente tem o juro, que é a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Observe que numa compra a prazo, o valor do bem só é o valor do PV, né, o capital inicial, o valor emprestado, se não tiver pagamento de entrada. Se tiver entrada, eu tenho que abater a entrada, não é, do valor à vista para poder encontrar esse valor emprestado, no caso, que é o PV, tá certo? E aí agora, conhecendo o PV e conhecendo o juro, eu sou capaz então de calcular a taxa de juros dessa operação. Faço o quociente entre 100 e 500 e obtenho então que a taxa de juros é de 0,2 ao bimestre, porque neste caso a operação tem 2 meses, não é? Eu poderia escrever 0,2 em 2 meses, que daria no mesmo, tá? E passando para a forma percentual, eu digo que é 2% ao bimestre, ok? Isso finaliza a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.